Desde o início de Resgate, o espectador sabe que a missão de Tyler Rake não saiu como planejado. Afinal, o filme começa com o protagonista gravemente ferido em uma ponte, que parece ter sido o cenário de uma guerra. Mas antes de sabermos o desfecho dessa cena, o longa retrocede 2 dias para mostrar como Rake chegou nesse ponto. Um garoto chamado Ove, filho de um grande traficante da região, preso no presente do filme, é capturado. Tyler é contratado para recuperá-lo, mas no meio da missão, sua equipe é emboscada por Sádio, uma espécie de protetor do menino, antes que o protagonista pudesse chegar ao seu destino. Sádio precisava recuperar Ove, pois o pai do garoto ameaçou a vida de sua família caso não obtivesse sucesso. Porém, como era impossível cumprir o serviço sem um exército, ele contratou um grupo de mercenários com a intenção de enganá-los desde o início, pois não tinha o dinheiro necessário para pagar o valor exigido pela equipe para realizar todo o trabalho. O governo havia retido toda a fortuna do pai de Ove. Nick, amiga de Tyler, tenta convencê-lo a deixar o garoto para trás. Contudo, assombrado pela memória de seu filho morto, o protagonista decide ajudar Ove a sobreviver. Nessa caminhada, os dois formam um vínculo, um vê no outro aquilo que lhe fora retirado ou nunca conhecera, e Rake dispõe-se a se sacrificar para garantir a segurança do menino. No clímax do filme, Rake, já exausto e praticamente sem forças para continuar, leva um tiro no pescoço, que parece confirmar seu fatal destino. Gravemente ferido e sangrando, Tyler cai da ponte enquanto Ove e Nick embarcam em um helicóptero e deixam a cidade em segurança. Meses depois, Nick consegue entrar sozinha no banheiro onde Amir estava e o mata. Em um momento posterior, observamos a vida solitária de Ove, que parece ser acompanhada por um singelo sentimento de bravura. Ele pula em uma piscina e senta-se no fundo, antes de emergir. Quando chega à superfície, em busca de ar, o público vê uma figura misteriosa parada, fora de foco, que se assemelha a Rick. Porém, não fica claro se é realmente ele ou uma ilusão da mente traumatizada de Ove. No meio do filme, Ove diz que você se afoga não caindo em um rio, mas ficando submerso nele. A frase, dado o contexto, é uma referência à culpa persistente de Tyler por não ter presenciado a morte de seu filho aos 6 anos, e o fato de permanecer se punindo em busca da bala que finalmente irá matá-lo, para conseguir a paz que tanto almeja. A citação é ilustrada quando, no início do filme, o protagonista se joga de uma altura bem alta em direção à água e fica submerso, aparentemente por um longo tempo. A passagem indica que o personagem precisa do silêncio e da pureza daquele ambiente para espairecer sua mente, e talvez esquecer por alguns instantes aquilo que o atormenta constantemente. Mas ao mesmo tempo, é uma maneira simbólica de representar o peso da sua culpa. Apesar da altura, ele não se machuca ao chegar na água. Porém, quando a alcança, ele não flutua, fica preso no solo. Como alguém conformado à consciência que constantemente o puxa para trás, impedindo-o de seguir sua vida, sua saída é o comportamento autodestrutivo. Seu ato de prender a respiração o máximo possível não é um exercício pulmonar que visa aumentar seu vigor, mas sim um esforço para se afogar. A frase de Ove, após ouvir a trágica história de Rake, é uma tentativa de consolo. Afinal, todo mundo passa por momentos tristes e traumáticos, mas o que define se vamos sofrer para sempre ou superar é a capacidade e a vontade de lidar com os problemas. Óbvio que não é fácil pensar racionalmente em um momento de desespero. Por mais que o indicado seja manter a calma e não continuar se debatendo para poupar oxigênio, nosso senso de sobrevivência e os mecanismos de defesa primitivos, às vezes, nos colocam ainda mais no fundo do que já estávamos. Contudo, somos capazes de dar a volta por cima e recuperar o fôlego. O importante é não deixar o mar te engolir, porque isso é permitir ser afogado. Esse era o caso de Tyler. Ele buscava o fundo do oceano ao invés de nadar para a superfície. Durante todo o filme, Tyler vê lampejos desfocados de seu filho, e isso o assombra. Na época, como não suportava ver o declínio da saúde do menino, ele se ofereceu para servir nas Forças Armadas. Pode-se presumir, portanto, que este é um dos fatores que explica o motivo dos flashes com o garoto na praia, ao longo do filme, serem embaçados. Devido à culpa, ele inconscientemente não se sentia apto ou merecedor de contemplar claramente o rosto de seu filho, ou, por causa do tempo passado, suas memórias com ele estavam naturalmente desaparecendo. Porém, no momento de sua suposta morte, Tyler finalmente vê uma imagem nítida do garoto. Isso pode simbolizar que o personagem
finalmente alcançou a paz, indo para o além, ficar com seu filho, após ter se redimido. Contudo, como o final é propositalmente ambíguo, é possível que essa passagem indique que o protagonista está tendo uma visão proporcionada pela experiência de quase morte. A missão de Tyler no início do longa era resgatar Ove e ser pago pelo trabalho. Vemos que ele aceita o serviço impossível justamente pelo dinheiro. Contudo, no final, ele já tem um vínculo profundo com o menino, que o faz até brigar com Gasper, um amigo de longa data, a fim de protegê-lo. Gasper, inclusive, diz que Ove é um cadáver ambulante, o que de certo modo é verdade. Não necessariamente porque ele pode ser morto a qualquer momento, mas porque seu futuro estará sempre condenado por ser filho de um notável criminoso. Ele constantemente enfrentará outros perigos, porque atingi-lo é a maneira mais fácil de alcançar seu pai. Embora Nick tenha matado Amir, ele era apenas o risco imediato e, com certeza, seria rapidamente substituído. Ou seja, o garoto não estava livre de ameaças. Aliás, a lealdade e crueldade presentes nos seguidores de Amir, como vemos em Farhad, pode ser a garantia da perpetuação da ferocidade com que o falecido traficante perseguia o filho do seu concorrente direto. E mesmo que os seguidores de Amir desistissem dessa busca, provavelmente o pai de Ove tinha muitos outros inimigos. E Tyler não podia estar sempre por perto para proteger o garoto, mas talvez quisesse. É evidente que Rick enxergava Ove como sua maneira de compensar sua ausência quando seu filho morreu. Manter o garoto vivo significava corrigir seu erro passado e talvez isso fosse suficiente para reacender nele a vontade de continuar vivo. Seguindo esse raciocínio, ao perceber que estava morrendo no fundo do rio, a citação mencionada por Ove vem à sua mente, encorajando-o a emergir, ao invés de permanecer submerso, como provavelmente ensaiou diversas vezes, e assumir uma nova missão, cuja única recompensa seria uma consciência menos pesada, continuar protegendo Ove. Ou ele faria isso das sombras, sem que ninguém soubesse de suas interferências, ou sua presença no final indica sua pretensão de afastar definitivamente Ove daquela vida perigosa, dando-lhe a oportunidade de recomeçar em outro país. Contudo, essa é apenas uma possibilidade. Também é concebível que Tyler tenha morrido após cair no rio, pois apesar do personagem ser o estereótipo moderno do exército de um homem só, que resolve praticamente tudo sozinho, mas sofre bastante no processo, ele não era invencível. E devido à quantidade de vezes que fora atingido, considerando a sequência exaustiva de eventos em que se envolveu nessa jornada, ele sobreviver à perda de sangue e ter forças para nadar a fim de sair da água parece bem improvável. Além do mais, Tyler Rick já começa o filme como um homem quebrado, que não esconde sua tendência suicida. Desde pular de um penhasco como se fosse um hábito corriqueiro, até negligenciar armas apontadas para seu rosto. Isto é, ele desejava morrer. Então, quando viu a oportunidade, ele simplesmente a aproveitou. E, sinceramente, não tinha muito o que fazer naquele momento. Sua situação era bem crítica. Contudo, o personagem só se sentiu livre para partir quando teve a certeza de que Ove estava em segurança. Ainda que permanecesse com um comportamento autodestrutivo, Tyler, ao decidir que a missão de sua vida era proteger o garoto a todo custo, deixou de lado momentaneamente seu gosto pela morte para se certificar que Ove teria um futuro. Quando vê que o menino está a salvo, ele finalmente se entrega à sua última missão: se afogar. Logo, a figura misteriosa poderia ser qualquer pessoa, um homem aleatório ou um novo guarda-costas que o pai de Ove havia contratado, já que o antigo morreu, o esperando para levá-lo para casa em segurança. Mas também poderia ser um lampejo da imagem de Tyler enraizada na memória de Ove, que o motivava a continuar vivendo e lutando. Assim como o protagonista constantemente se lembrava de seu filho com pouca nitidez, o garoto estava fadado a se recordar de Rick como resultado da falta que sentia do homem, que em pouco tempo fez e demonstrou mais por ele do que o próprio pai. Se isso for verdade, o fato de Ove imaginar Tyler de maneira vívida pode ser um indicativo de que ele pretende seguir os mesmos passos do seu herói. Isto é, virar um mercenário ou treinar o suficiente para não precisar da proteção de mais ninguém. Ainda que não soubesse do costume de Rick de ficar submerso, Ove repete espontaneamente o mesmo gesto, provavelmente com motivações diferentes, o que pode corroborar essa ideia de perpetuação de um legado. Dito tudo isso, o final de Resgate é propositalmente ambíguo porque o diretor, ao constatar a reação dividida do público teste, ficou em dúvida sobre qual desfecho dar ao herói.
Dessa forma, ele tentou satisfazer ambos os lados. Tanto os que ficariam satisfeitos com o sacrifício do protagonista e enxergam neste ato a conclusão ideal para seu arco dramático, quanto os que queriam que ele continuasse vivo para que as chances de uma continuação fossem mais reais. Logo, o final depende de cada espectador. Senhoras e senhores, confiram a campanha de financiamento coletivo do canal e considerem contribuir para mantê-lo vivo, caso possam e queiram, é claro.